Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um momento, ou continue te dando um momento especial, que você possa receber, usufruir e experimentar do melhor de Deus. Que essa noite não seja uma noite apenas na sua vida, mas seja a noite em que a expressão do amor de Deus, mais uma vez, vai se manifestar no seu coração, onde você será tomado pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero agradecer aqui, as organizadoras pediram para agradecer. Foi uma maravilha o bazar que teve aqui ontem. Eu vou contar só um testemunho. Uma senhora disse que ela chegou e abraçou num tapetão grande e falou: puxa vida, eu tinha o sonho de ter um tapete. E ela conseguiu adquirir um tapete por R$10 e disse que ela chorou, segundo a pastora Jaime, disse que ela saiu dali chorando, porque ela sempre teve desejo de ter um tapete. Então Deus tem honrado e tem feito grandes coisas aqui nesse lugar. Que você sempre esteja pronto para louvar, bendizer e agradecer ao Senhor Jesus. Amém? Eu queria te levar até Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Eu quero falar sobre o amor de Deus, sobre o amor de um pai. Lucas capítulo 15, versículo 11. Muitas pessoas chegam até mim e dizem: olha, minha vida não tem jeito. O meu passado me condenou em definitivo. Muitas pessoas chegam até mim e dizem: olha, para todo mundo tem jeito, mas para mim não tem jeito. Há jeito. Há um jeito para você. Há um jeito. Houve um jeito para mim. Há um Deus de misericórdia, de graça e de perdão. Esse Deus está vivo. E esse Deus pode operar essa noite na sua vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos ir até a palavra do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento do amor desse Deus. Nós precisamos buscar e desejar o conhecimento de Deus. Eu queria que você fosse comigo até o versículo 11. Diz a palavra do Senhor: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido
e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Você pode curvar a sua fronte. Senhor Deus, nós queremos entender a Tua graça, Senhor Deus. Nós queremos entender o Teu amor, Senhor Deus. Senhor Deus, o nosso coração é tão juiz, Senhor Deus. Ele julga tanto que nós não conseguimos nem entender, Senhor Deus, as nossas reais condições diante do Senhor. Senhor Deus, mas também nós não conseguimos entender que a Tua misericórdia, Senhor Deus, ela ultrapassa o entendimento humano, Senhor Deus. E muitas vezes nós ficamos nos martirizando, Senhor Deus, pelos nossos pecados do passado, Senhor Deus, achando que não há nenhuma solução para eles, Senhor Deus. Mas se nós nos arrependemos e voltarmos ao Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos recebe, Senhor Deus, e o Senhor celebra, assim como no texto da ovelha perdida e da dracma perdida, Senhor Deus. Ah, Deus, Tu és um Deus que tem infinito amor, infinita graça, infinita misericórdia, Senhor Deus. Nos dá um pouco de entendimento, Senhor Deus, que nós possamos hoje, Senhor Deus, ser trabalhados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, que ela vá de encontro às necessidades de cada coração e que ela produza o efeito que o Senhor deseja, Senhor Deus. Senhor Deus, salva vidas aqui hoje, transforma corações, restaura, Senhor Deus. Ah, Deus, Tu és o Deus que pode regenerar vidas aqui hoje. Nenhum impedimento há para o Deus que criou todas as coisas a partir da Sua palavra. Tu és o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Tu és o Deus que vai e trata assim como o Senhor mandou descer a casa do olheiro, seu servo, Senhor Deus. Ah, Deus, Tu és o dono do vaso, Tu és o dono do barro, e Tu pode amoldar da maneira que Tu queres, Senhor Deus. Tu pode quebrar e fazer de novo, Senhor Deus. Reconstruir vidas aqui hoje, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor Deus. Não há nele capacitação para ministrar da Tua palavra, mas se a Tua misericórdia vier sobre ele, Senhor Deus, algo que nós podemos observar e aproveitar aqui hoje, que Teu Espírito Santo trabalhe nos corações aqui hoje, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus em quem nós cremos. Só o Senhor é Deus. No nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. O nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Meus irmãos, a história aqui de um filho, que antes de ter direito à sua herança, ele resolveu pleitear a sua herança. Pegou aquilo que era seu, e diz a palavra que ele foi para longe do pai. E lá ele se entregou à irresponsabilidade, à dissolução, à devassidão. E é interessante que quando essa palavra diz aqui, irresponsavelmente, versículo 13, é a mesma origem da palavra que traz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Em outras linguagens, devassidão. É a mesma raiz. Este homem então, ele falou: olha, eu tenho agora o que eu quero, que é a minha herança, eu não preciso do meu pai, eu vou para a minha vida. Diz a palavra que esse rapaz arranjou amigos e gastou o seu dinheiro irresponsavelmente, mas diz também que houve uma grande fome, uma situação difícil naquele lugar. E esse rapaz foi pedir emprego para as pessoas que ele não conhecia. Mas essas pessoas então lhe deram um serviço de tratar de porcos. E diz a palavra que esse homem então, ele foi num estado tão lastimável que diz no versículo 16 que ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que era dada aos porcos, mas que ninguém lhe dava nada. A misericórdia que ele tinha na casa do pai, certamente ele não encontrou longe do Senhor, seu pai. Diz a palavra que esse homem então, ele cai na real. E ele começa a observar quando ele vivia na casa do pai. Ele fala: olha, os empregados do meu pai, eles viviam numa condição muito melhor do que eu vivo hoje. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou voltar ao meu pai. Eu vou pedir perdão, dizer que eu pequei contra ele, pequei contra os céus. E eu vou falar para ele: olha pai, me recebe, nem que for como um empregado. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser um empregado. E diz a palavra que ele não só elaborou um plano, mas que ele tomou uma decisão e foi ao seu pai. Ele foi ao seu pai.
E diz a palavra que seu pai o esperava. Seu pai o esperava. Glória a Deus. Às vezes a gente não sabe, né, do amor do nosso Deus, do perdão que há nele. Então a gente não tem vontade de regressar, porque a gente entende que o juízo dele é como o nosso, né? Nós temos a difícil missão de perdoar, porque nós não temos um coração perdoador. Não há misericórdia em nós. Mas o seu pai o esperava. E diz a palavra que havia mais uma característica no seu pai: compaixão. Compaixão é diferente de dó, de pena. Compaixão é aquele que sofre junto, é aquele que toma a dor para si, é aquele que quer compartilhar do momento difícil. Diz a palavra que esse pai, ele não fica só na compaixão, mas diz que ele corre até o seu filho, o abraça, e manda trazer as melhores vestes, e manda preparar uma festa com aquele novilho cevado, e diz aos seus funcionários: alegremos-nos, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Vocês entendem isso? Volte para o Senhor. Volte para o Senhor. Eu, quando me afasto do Pai, é uma sensação de liberdade. As pessoas dizem: olha, eu vou me afastar do Pai, porque eu posso ter as minhas liberdades, eu posso fazer aquilo que quero, eu posso sonhar da maneira que eu quero, eu posso adquirir algumas vantagens com isso, eu posso ter algumas amizades, eu posso ser bajulado pelas pessoas. E as pessoas, elas caem nesse erro, e elas dizem: eu posso agora ser dono de mim mesmo, então eu não quero mais o cuidado do meu pai, eu não quero ficar debaixo das ordens do meu pai, eu não quero ficar debaixo dos estatutos da palavra do meu pai, eu não quero ficar debaixo das ordenanças, eu quero ter uma vida livre. E muitas vezes nós nos afastamos do Pai. Nos afastamos do Pai porque nós tentamos adquirir algo melhor do que o cuidado de um pai. Mas esse homem, então, ele começa a trilhar o caminho do pecado. E o caminho do pecado, ele tem um problema sério. Ele nos leva a uma vida irresponsável. É muito difícil você falar para a pessoa que crer no Senhor Jesus verdadeiramente é abandonar o pecado. As pessoas não compreendem isso, ou não querem compreender isso. E quando nós começamos a trilhar o caminho do pecado, nós começamos a viver de uma maneira irresponsável, contrária à vontade do Pai. Nós não observamos mais a vontade do Pai. Há pessoas que se afastaram do caminho do Senhor e hoje elas têm a Bíblia da maneira que elas querem, elas distorceram a Bíblia para que a Bíblia se adapte a elas. As igrejas hoje, muitas delas estão pregando a palavra com adaptações malignas do inferno para que dê aval àquilo que os líderes das igrejas estão fazendo. Mas quando eu me afasto do Pai, eu ando contra o caráter do meu Deus. O meu Deus é justo, o meu Deus é amoroso, o meu Deus é um Deus santo, perfeito, puro. E eu vou contra essas características do Pai. E eu começo também a tirar aquele modelo que eu tinha do Pai, que estava sendo adaptado também para mim. Eu começava a copiar os modelos do meu pai na minha vida, e eu começo a viver por mim mesmo. Quando nós vivemos de maneira irresponsável, nós colhemos consequências. Nós colhemos coisas desastrosas. A palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É uma ação e uma reação. É algo que vai acontecer nas nossas vidas. Ele começou a viver irresponsavelmente. Diz a palavra que ele começou a passar necessidades, perdendo tudo. Olha como um abismo chama outro abismo. A irresponsabilidade trouxe o quê? A derrota financeira, a bancarrota. Aqueles seus amigos já não eram mais amigos. Diz a palavra que ele desperdiçou os seus bens.
Ele foi para uma região distante e desperdiçou os seus bens depois de ter gasto tudo. Ele jogou tudo fora. Ele não se interessava mais no controle do pai. Ele não se interessava mais com as instruções. Então ele foi e teve a sua crise agravada com a crise daquela região. Diz a palavra agora que ele passa a não depender mais do pai, mas a depender de homens. Quando nós voltamos as costas para o nosso Senhor, nós passamos a voltar a nossa face para os homens. E começamos a ficar então dependentes de favor de homens. E começamos a esperar por homens. E diz a palavra que ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de tratar do quê? De porcos. Aquele homem não chamou para falar: olha, o que está acontecendo com a tua vida? Eu quero te ajudar. Por que você está nessa situação? Por onde você trilhou? O pai faz isso, mas a pessoa lá fora não faz. Nós temos uma falsa impressão de que estamos em segurança, quando nós temos amizades, talvez, que tenham facilidades, que têm poder nessa terra. Mas isso não é verdade. Ele começou a depender, e ele viu que os homens não o amavam e nem conheciam seu pai. Este homem então foi ao final do poço, porque havia uma fome tão grande que ele desejava comer as vagens que é dada aos porcos em tempo de escassez. Mas diz a palavra que ninguém lhe dava nada. Degradação total de um homem que se afasta da presença do Pai. As pessoas têm uma dificuldade de se achegar ao Pai. As pessoas estão sendo tragadas por esse mundo e pelas ilusões que esse mundo traz, por essas falsas seguranças que o mundo traz. Esse homem entra em extrema pobreza. O seu pai era bem, mas ele está em extrema pobreza porque ele decidiu viver irresponsavelmente. Ele decidiu fazer aquilo que dava no seu coração. Ele decidiu não mais observar a instrução do seu pai. Desgraça total. Humilhado, humilhado e humilhado. Ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, será que você entrou assim hoje aqui dentro? Será que você chegou aqui dentro e falou: olha, a minha vida está no fundo? Talvez você esteja com a roupa bacana, perfumado, bonito, mas será que o seu coração está falando: olha, não há solução para a minha vida? Não há perspectiva para o meu coração? Talvez seja essa a ideia que você faz. Talvez seja esse o pensamento que vem à sua mente. Se você se encontra nessa situação, há uma solução para você. Amém? A primeira solução, versículo 17: caindo em si. Meus irmãos, caia em si. Analise os fatos. As pessoas às vezes estão vivendo uma bancarrota, e falam: o inimigo é furioso. Será que não tem pecado na sua vida? Será que não tem alguma condição que você, por um momento, que você não detectou, mas você se afastou da presença do Pai? Às vezes nós atribuímos sempre a culpa no inimigo, mas nós não temos vivido uma vida de oração, uma vida de submissão ao Senhor, um desejo pela palavra do Senhor, um desejo de ir aos braços do Pai e confessar os pecados, um desejo de estar buscando o entendimento da palavra, um desejo de praticar a palavra do Senhor. Então nós precisamos cair em nós mesmos. Nós precisamos ter um momento agora de clareza na nossa vida. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Meus irmãos, analise a sua vida. Talvez a culpa não seja do inimigo dessa vez. Talvez a culpa seja de uma semeadura. Uma semeadura que está sendo feita agora, foi feita lá atrás, e você não tratou, não caiu em si, não chegou, analisou a sua vida. Mas a palavra do Senhor não para por aí. Diz no versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra ti. Um coração contrito,
Um coração contrito é um coração arrependido. É um coração que ele detectou que havia uma falha não nos outros, mas nele mesmo. Ele estava colhendo de uma situação que ele mesmo plantou, que ele mesmo semeou. Então agora nós precisamos lembrar do Pai. Meus irmãos, o arrependimento é difícil, porque o nosso coração é duro, é resistente à palavra. Às vezes nós dizemos que somos crentes, mas nós detestamos uma oração de confissão diante do Senhor. Senhor Deus, pequei hoje de novo, Senhor Deus, naquele mesmo pecado, Senhor Deus. Eu havia prometido que não o faria de novo, Senhor Deus. A igreja não chora mais pelos pecados. Estou vendo a igreja muito festeira. Uma igreja muito festeira. Sexta-feira nós falamos sobre isso. Estou vendo uma igreja muito cheia, está parecendo um clube social. Cheia de festas, cheia de datas, cheia de coisas. Mas não uma igreja que chora pelo pecado. Uma igreja que tem um coração contrito na presença do Senhor. Uma igreja que reconhece a sua real condição. Uma igreja que resiste ao Senhor e à sua palavra. Nós precisamos então voltar à essência do Evangelho, que é nos humilhar diante do Senhor, que é notar a nossa real condição diante do Senhor, e parar de achar que nós somos uma igreja sem pecados. Meus irmãos, esse homem teve que passar pela análise de si mesmo, mas ele teve que ter o seu coração em arrependimento. Ele caiu em si e ele disse: me porei a caminho e voltarei para o meu pai, pequei contra o meu pai. Meus irmãos, não há algo mágico para eu falar para você, uma oração que eu vou fazer aqui. Há um Deus que pode todas as coisas e que é apaixonado por um coração arrependido e contrito na sua presença. Um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará, diz a palavra do Senhor. É hora de nós nos debruçarmos diante do Senhor. É hora de nós nos arrependermos pelas nossas decisões equivocadas, pelas nossas ações equivocadas, e nós falarmos para o Senhor: Senhor, tenho pecado contra Ti. A palavra de Deus diz que esse homem então ele toma uma decisão: me porei a caminho e voltarei ao meu pai. Meus irmãos, quantas decisões nós tomamos por dia? O povo está tão vazio hoje, que a maior decisão que ele toma é se ele vai comprar um S7 ou um S8. Isso quando ele está turbinado e inspirado, tão pobre que ele está. Se ele vai assistir a novela das 8, das 9, ou se ele vai ver o da Atena, o esgoto do inferno, todos esses três que eu estou te falando. Nós precisamos é voltar ao Senhor. Nós precisamos é nos pôr a caminho de volta para o nosso Pai. Nós precisamos de reconciliação urgente com o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós precisamos estar diante do Pai. A igreja de hoje é uma igreja que não se dobra. É uma igreja que não se curva. Nós estamos ocupados com tantas coisas que nós não temos tempo de nos curvar diante do Senhor. Meu irmão, o muçulmano faz isso pelo menos 3 vezes ao dia. Diante de um Deus que manda matar, diante de um Deus que manda ferir crianças, diante de um Deus doido. Nós temos o Deus verdadeiro, aquele que enviou seu Filho Jesus para morrer na nossa morte. Mas mesmo tendo esse Deus verdadeiro, nós não nos dobramos diante desse Deus. Nós vivemos como se estivéssemos na Disneylândia Gospel. O nosso tempo é tomado com muitas coisas. Pequei contra o céu e contra Ti. Há uma decisão no coração desse homem. A palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, diz que há uma situação muito difícil. Pecando o homem contra o próximo,
Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Os filhos de Eli foram mortos, porque desprezaram a palavra do Senhor. Meus irmãos, ser cristão é coisa séria. Nós nos alegramos, sim, porque o Senhor vive no nosso coração. Mas não há motivo para tanta festa como a igreja tem vivido. Nós temos a festa da salvação, mas nós estamos perdendo pessoas a cada dia para o inferno. Conhecidos, parentes, pessoas que nós não conhecemos. Meu irmão, o dia que o Brasil elege, desculpa aqui, o dia que o Brasil elege como heróis jogadores de Chapecoense, eu não sei, então, falar o que de Davi, de Estevão, de Paulo, de Timóteo. Se heróis para nós são esses, então não adianta nós lermos Hebreus capítulo 11 e depararmos com heróis da fé, dos quais o mundo não era digno. Homens que ousaram em desafiar exércitos, em lutar contra a força do fogo, a força do vento. Homens que subjugaram reinos, mas não negociaram a palavra do Senhor. Homens que da fraqueza tiraram força e continuaram a peregrinação numa pátria que não lhes pertencia. Eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, como é que está a tua vida? A palavra do Senhor diz que esse homem, então, ele não elabora um projeto, mas ele toma uma decisão, e diz a palavra que ele levanta e vai. Diz a palavra aqui, a seguir, versículo 20, levantou-se e foi para o seu pai. Ele foi para o seu pai, ele não chegou na hora e amarelou. Normalmente quando você manda uma pessoa voltar e pedir perdão para alguém, a gente treina, a gente ensaia, a gente diz o que ela tem que fazer, mas chega na hora, ela fala, olha, mas você me fez isso. Não, ele chegou para o pai e falou, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele reconheceu e ele manteve a sua palavra, ele manteve a convicção do seu pecado. Meus irmãos, eu queria que a igreja entendesse isso. Deus tem ministrado nessa igreja sobre o verdadeiro arrependimento. Nós não podemos passar para as pessoas que o evangelho é uma coisa simples assim. Quem está salvo aí? Amém? Levanta a mão, todo mundo está salvo aí. Põe o nome aí na igreja, aí, no hall de membros, agora tal. Não é assim. Não há salvação sem arrependimento profundo, sem conhecimento de que é um pecador, um miserável, desprovido da graça do Senhor. Não há salvação sem que eu me quebrante diante de um Deus vivo, poderoso e santo. Meu irmão, a salvação é séria. O evangelho é preciso. Não há salvação sem um arrependimento. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele mostra as ações do seu arrependimento. Ele não fica só falando que se arrependeu, mas ele vai até o pai e vai de maneira quebrantada e contrita diante do seu pai. Irmãos, nós precisamos parar de enganar. De Deus não se zomba. Não se declare cristão para as pessoas sem você ter passado por um profundo arrependimento. Meus irmãos, as pessoas estão se dizendo cristãs, mas continuam praticando as mesmas coisas do passado. Isso não é uma realidade. Nós precisamos, como esse homem, ir ao Pai nessa condição: total arrependimento, submissão. Nós precisamos ir ao Pai com a nossa cerviz dobrada. Nós precisamos ir ao Pai com o nosso coração circunciso. Nós precisamos ir ao Pai para receber daquilo que Ele for dar, e não o que eu quero que Ele dê. Apenas eu preciso ir ao Pai e falar: Senhor, pequei contra Ti, pequei contra os céus. Nós estamos passando para as pessoas que é muito simples ser cristão, mas não é.
Tão simples assim. Sem o arrependimento verdadeiro, não vai acontecer. Você que está vivendo distante da palavra, você que está vivendo e gostando dos prazeres do mundo, você que está vivendo uma irreverência diante do Senhor, você que está vivendo uma vida dissoluta, olhe para o Senhor essa noite. Olhe para o Senhor. Meu irmão, há uma promessa de eternidade para aqueles que creem. Há uma promessa de eternidade para aqueles que se arrependem diante do Deus vivo. Meu irmão, o teu passado fica na cruz do Calvário. Se você em verdade agora for ao Senhor em oração, se arrepender verdadeiramente, implore pela salvação, implore pela reconciliação, implore pelo favor de Deus sobre a sua vida. Quem sabe Ele ouvirá dos céus e derramará salvação essa noite aqui na igreja. Clame por isso, meu irmão, chore por isso. Chore pelos seus pecados. Chore pelos pecados do Jardim Kennedy 2. Arrependa-se. Humilhe-se. Volte-se para o Senhor. É tempo de salvação. As portas da graça estão abertas. Ou melhor, a porta da graça, que Jesus é a porta, está aberta. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz: olha, não tem jeito. Eu digo que tem jeito. Muitas vezes eu penso também: olha, aquela pessoa não tem jeito. Perdoa, meu Deus. Eu estou julgando algo que eu não posso fazer, Senhor Deus. Há jeito para ela, desde que ela se arrependa e vá para o Senhor. Meus irmãos, 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos frutos da justiça de Deus, feitos justiça de Deus. Jesus não se tornou um pecador. Ele continuou santo até na cruz. Mas Ele foi tratado como um pecador. E a ira do Pai foi derramada sobre Ele. E foi aplacada em Cristo. A ira do Senhor foi derramada sobre Cristo, que se fez pecado em nosso lugar. Essa é a maravilha do Evangelho. Não há condição para que eu me salve. Talvez você que está com dúvida na sua salvação, não há condição de você salvar. Mas há um Cristo, o justo, que se você crê nele de todo o teu coração e você o confessar como Senhor, Ele vai te salvar. O sangue dele é suficiente para salvar. Colossenses 1, eu quero ir a Colossenses, meu irmão. Colossenses 1, versículo 20. Vou ler a partir do 19. Abra a sua Bíblia aí, que é precioso demais esse texto. Muitas pessoas têm dúvida quanto à salvação que há no Senhor. E muitas pessoas têm uma autoconfiança de que são salvas, mas não são. Diz a palavra Colossenses capítulo 1, versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que permaneçam alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus salva, mantenham-se no caminho do Senhor. Há uma reconciliação que é feita em Cristo Jesus. Eu e você fomos expulsos da presença do Senhor, mas em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo nós encontramos a paz do Senhor. Em Cristo nós somos feitos filhos do Deus Altíssimo. Então agarre-se na palavra. Ame o Evangelho, meu irmão. Ame o estudo da palavra. Essa igreja tem um chamado para oração. Nós estaremos começando aqui no nome de Jesus uma vigília toda sexta-feira, depois do culto. Deus confirmou no meu coração. Eu tinha conversado com alguns irmãos, com os pastores,
com os irmãos que fazem intercessão. Meu irmão, talvez você não venha, e você está chateado com a gente, porque a gente só ora às 7h30 da manhã. Agora nós vamos orar às 9h30, 10 horas da noite, e você vai ficar alegre, porque você vai poder estar conosco. E se você não estiver, fique tranquilo, que haverão alguns aqui que vão orar pela sua vida. E nós oraremos para que Deus tenha misericórdia sobre Poços de Caldas e sobre essa nação, para que Deus derrame um avivamento. Nós vamos orar pelas autoridades de Poços de Caldas, nós vamos orar pelas autoridades da nossa nação, mas nós vamos orar para que Deus perdoe os pecados desse bairro. Meus irmãos, quando os joelhos se dobram, Deus faz coisas grandes. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quanto tempo nós gastamos em frente a uma televisão, meu irmão? Misericórdia! Quanto tempo nós gastamos conversando coisas fúteis? Quanto tempo nós gastamos diante de uma partida de futebol? E nós desprezamos passar tempo na palavra do Senhor e com a palavra do Senhor. Que dificuldade que nós temos para orar 10 minutos. Que dificuldade que nós temos para ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Mas que facilidade que nós temos para pegar uma fila da Caixa Econômica Federal e ficar alegre ainda. O que está acontecendo com a geração de crentes? O que está acontecendo conosco? Nós não temos mais prazer, nós não temos mais desejo. Como o Senhor vai responder um clamor que não existe? Como que o Senhor vai ouvir e não rejeitar as nossas orações se elas não existem? Como que uma igreja vai avançar? Como que uma igreja vai entrar? Como que uma igreja vai saquear o inferno se ela não tem tempos de oração profundos? Eu te convido, meu irmão, a ser um guerreiro de oração. Eu te convido a ser um homem, uma mulher que são apaixonados pela oração. Amem o Senhor a ponto de querer passar tempo com o Senhor. O seu momento a sós com Deus é o seu momento na sua casa, no seu trabalho, não sei onde que é, mas você tem que ter um momento marcado todos os dias com o Senhor. Você precisa desse momento, não é Ele que precisa de você, é você que precisa dEle. Marque um tempo a sós com Deus todos os dias. Busque o conhecimento. O Pai é aquele que espera. O Pai é aquele que recebe com um abraço. O Pai é aquele que é cheio de compaixão. O Pai é aquele que corre ao encontro. O Pai é aquele que vai adornar e honrar o Filho, mesmo que o Filho esteja voltando do pecado. Onde está você diante do Evangelho? Qual é a sua condição diante do Evangelho? Qual é a sua real condição, meu irmão, minha irmã? Eu faço um alerta aqui com submissão ao Senhor e com temor ao Senhor. Eu não estou aqui para te acusar, para dizer que você não ora, para dizer nada. Eu estou dizendo da minha vida. Mas talvez sirva para a sua vida. Eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais diante da palavra. Eu preciso me preocupar menos com as coisas seculares. Eu preciso estar como esse pai, a ponto de abraçar. Mas eu preciso estar no Pai para ser abraçado por Ele. Qual é a sua condição? Qual é a sua condição essa noite? Qual é a sua real condição essa noite? Se Jesus voltar agora, você está pronto para partir com Ele? Você está pronto? Eu te convido a ter um tempo de oração. E eu quero dizer que é isso que o Pai faz com aquele que se arrepende. Ele abraça, Ele recebe, Ele honra. O que para nós é impossível, o perdão, né? Para o Pai é algo tão fácil. Porque a essência dele é perdão, é graça, é misericórdia. Ame a Deus,
Eu queria convidar a igreja, você que tem condição física, a se colocar de joelhos. Nós vamos ter pelo menos 7 minutos de oração. Se você tiver condição física, eu queria que você começasse a clamar pelo Senhor. Quem quiser vir aqui à frente, pode ajoelhar aqui à frente. Quem quiser ajoelhar no próprio cadeira, fica tranquilo. Quem não puder também, não tem problema. Mas eu queria que você se humilhasse na presença do Senhor. Eu queria que você entendesse que Deus quer te tratar essa noite. Eu queria que você sentisse o cuidado de Deus na sua vida. Será que você pode fazer isso? Chamar os pastores para ficar aqui à frente, depois eles vão orar. Será que você entende isso? O que é se humilhar na presença do Senhor? Curva a sua fronte. Começa a pedir perdão. Começa a pedir perdão ao Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos perdão, Pai querido. Perdão por tudo que pensamos, que falamos diante da Tua presença, Senhor Deus. Nós temos vivido muitas vezes, Pai, como religiosos. Estamos aqui muitas vezes, Senhor Deus, participando de todas as reuniões da igreja, Senhor Deus, mas vivendo como religioso. Nós aprendemos, Senhor Deus, com esse filho que um dia tomou uma decisão por si. Ele não consultou o Pai. Muitas vezes nós fazemos isso dentro da igreja. Nós não te consultamos, Senhor Deus. Nós temos tomado decisões de acordo com a nossa vontade. E nós temos sofrido com isso, mas muitas vezes o nosso orgulho, o nosso próprio orgulho, Senhor Deus, tem feito a gente viver uma vida ansiosa, uma vida sem oração, somente participando das reuniões e fazendo um papel de religioso. Essa é a vida que nós estamos vivendo dentro da igreja. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor nos dê a nós mesmos, Senhor Deus, um coração contrito e quebrantado, ó Pai, para chegar diante do Senhor com um coração sincero e pedir perdão para o Senhor todos os dias e declarar, Senhor Deus, que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Em tudo, Senhor Deus, nós somos dependentes do Senhor, Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco essa igreja na presença do Senhor, Pai, pedindo ao Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar, Senhor Deus, renovando as nossas mentes, renovando os nossos corações, não só nessa noite, ó Pai, e não só por causa dessa palavra abençoada, maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite, essa correção abençoada que o Senhor nos deu essa noite, Pai. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor coloca dentro de nós, Pai querido, para que seja aquecido aos nossos corações todos os dias das nossas vidas, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós venhamos a colocar em prática, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quebra nosso orgulho, Senhor Deus. Quebra de dentro de nós, Pai, toda a dureza de coração, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que tem impedido, Senhor Deus, de estar mais perto do Senhor, quando o hino que nós cantamos de primeira mão aqui hoje, Senhor Deus. Como que nós não queremos estar perto do Senhor, Pai, se nós vivemos apenas momentos, apenas alguns minutos na Tua casa? Nós te pedimos ao Senhor Deus que o Senhor nos ajuda, Pai querido, a colocar em prática a cada segundo da nossa vida, dentro e fora da igreja, Senhor Deus. Dentro e fora da igreja, é no trabalho, é na escola, aonde a gente estiver, Senhor Deus, que possamos colocar em prática. Lembrar que a Tua palavra, Senhor Deus, lembrar que o Teu Santo Espírito, Pai Celestial, Ele só vai estar junto da gente, Pai, se a gente o convidar, se a gente aceitar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia mesmo, Senhor Deus, da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, faça de nós, Senhor Deus, vaso novo, ó Pai querido. Faça de nós, Pai Celestial, um vaso novo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Prepara, Senhor Deus, prepara mesmo, Senhor Deus, essa igreja, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, no momento, ó Pai querido, que o Senhor vier sobre as nuvens, Senhor Deus, buscar a Tua igreja, Senhor Deus, possamos estar preparados mesmo, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pai maravilhoso, eu Te louvo pelos momentos que tivemos aqui essa noite, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque estamos sendo rebeldes de coração, Senhor Deus. Mas há um desejo no nosso coração, Senhor Deus, que é nos aproximar da Tua palavra, Senhor Deus,
que é aumentar e intensificar o nosso tempo de oração, Senhor Deus. Que é de praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Nos ensina a praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Quebra de nós esse orgulho, essa soberba, Senhor Deus, porque temos continuado pelo caminho que se afasta do Senhor. Mas hoje, Senhor Deus, que todo orgulho do nosso coração caia por terra e que nós possamos nos voltar para o Senhor com um desejo profundo de intimidade com o Pai Santo, Santo, Santo e Perfeito. Há poder no Teu nome, a soberania no Teu nome. O Senhor pode salvar e o Senhor pode condenar, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, a palavra diz que o Evangelho é a luz, que Cristo é a luz, mas que o povo amou mais as trevas do que a luz, Senhor Deus. Não deixe, Senhor Deus, que isso ocorra conosco. Nós queremos amar a Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos amar o Evangelho, Senhor Deus, a notícia maravilhosa de que há reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Senhor Deus, transforma essa igreja numa igreja bíblica, Senhor Deus. Que a pessoa, quando disser eu sou crente, que ela esteja em profunda intimidade e comunhão contigo, Senhor Deus. Senhor Deus, gera almas aqui nesse lugar através da Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, dá conversões para essa igreja. Nós estaremos orando mais, Senhor Deus, por conversões, por almas que vão se render a Ti, Senhor Deus. Senhor Deus, produz avivamento no Jardim Kennedy 2, em Poços de Caldas, Senhor Deus, na nossa nação. Ah, usa essa igreja para se colocar na brecha, Senhor Deus. Tira-nos da comodidade, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, dos prazeres transitórios desse mundo e coloca-nos em submissão à Tua verdade. Perdoa-nos, mas nos faz homens e mulheres, Senhor Deus, que vão amar a Tua palavra e que vão bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Deus. Enche-nos a ponto de, como os discípulos, transbordarem do Espírito Santo, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, os familiares que aqui não estão, Senhor Deus, que no momento da caminhada abandonaram a fé, Senhor Deus. Que Teu Espírito possa estar visitando, Senhor Deus. Visita-os de maneira extraordinária, Senhor Deus. Tira a cegueira dos seus olhos, Senhor Deus. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Deus, nós somos apaixonados nele, Senhor Deus. Mas sem uma visitação Tua, o nosso falar, Senhor Deus, não tem surtido efeito. Visita, Senhor Deus. Visita-os de maneira definitiva e os traz de volta, Senhor Deus. Deus, as pessoas estão ali na esquina vendendo drogas, Senhor Deus, se prostituindo, Senhor Deus. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor Deus, que um dia eles possam entrar por aquelas portas e dizer: eu me arrependo da vida que tenho levado e eu quero esse Deus governando a minha vida. Tem misericórdia desse bairro, Senhor Deus. Esse bairro tem pecado contra o Senhor, tem se prostituído, tem vivido de uma maneira dissoluta, Senhor Deus. Mas há amor no Senhor. Convence-os com Teu Espírito de que eles precisam deixar o pecado, se humilhar na Tua presença e crer no Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Nós queremos Te honrar, Senhor Deus. Apesar de sermos homens de impuros lábios, Senhor Deus, nós queremos Te adorar, Senhor Deus, exaltar o Teu santo nome, declarar que Tu és o Deus da nossa salvação. Só no Senhor há graça, só no Senhor há amor incondicional, só no Senhor há perdão. Tu és o Deus santo e poderoso. Nós nos humilhamos aqui esta noite
e nos submetemos à tua vontade, no nome santo, precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor Deus, que a tua igreja encontre essa semana um respaldo bíblico para viver da maneira que tu queres. Que ela seja desesperada pela tua verdade. E que quando ela pisar nas ruas lá fora, que ela possa ter o brilho de Cristo na sua vida. Que ela possa testificar e testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Que quando ela for tomar as decisões, que ela lembre, consulte a tua palavra e o teu Espírito e tome decisões de acordo com a tua verdade. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja liberada sobre a igreja do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.